aqui na Startup Academy. Então o pessoal vai chegando aqui, vai se acomodando. É um prazer te receber aqui, André. Então, quinzenalmente aqui a gente tem sempre, né, a gente está recebendo sempre um convidado para vir falar um pouco sobre, né, as temáticas diferentes dentro das nossas turmas, né? Então a gente já está agora iniciando a nossa segunda turma aqui dentro da nossa graduação de Criação e Desenvolvimento de Startups. Então, é um grande prazer te receber aqui, André, de longa data. O André vai se apresentar, mas o André, de longa data, trabalha há muitos anos já com captação de recursos e a gente sabe que captação de recursos, né, André, é algo muito importante aí na vida de quem está empreendendo, não só nas startups, mas com recursos, né? E a gente vê aí uma leva bastante grande de recursos reembolsáveis, não reembolsáveis. Então tem uma série de informações aí que certamente são cruciais aí para quem, né, busca, né, funding para um negócio, né? A gente tem trazido, André, muito comumente aqui, né, startups, né, founders, co-founders, né, pessoas que estão ligadas ao negócio. A gente ouve falar muito, né, de séries de investimentos, enfim, mas a gente traz um pouquinho, né, uma lógica aqui um pouquinho diferente, né, André, do que traz, que é a própria captação de recursos através, né, de projetos, e como projetos são importantes na vida, né, e no desenvolvimento e na captação de recursos para manter negócios vivos. A gente sabe, né, André, que, né, na minha experiência aqui, talvez para todos aqui, talvez, ou quase todos me conheçam aqui pela minha experiência na Startup Academy, mas a minha experiência começou, né, lá na universidade com captação de recursos e muitas vezes para infraestrutura de pesquisa, outras vezes, né, para fazer parcerias com empresas, e a gente vê quanto, e que muitas vezes na vida das startups, né, muitas vezes elas começam fazendo o seu funding aí a partir de recursos, né? Puxando um projeto dali, colocando um projeto ali, com um bolsista aqui, enfim, e consegue fazer uma combinação de recursos que às vezes funciona muito bem. Então, por isso que, né, pessoal, a gente traz uma pessoa tão importante aqui para falar sobre esses pontos aqui com a gente e a gente poder compartilhar essa experiência com vocês justamente para isso, para entender um pouco da importância de como isso, né, de como isso se dá e o que está rolando, né? O que tu vê, né? O André, que mais que ninguém pode falar para a gente de o que está rolando no mercado, como é que ele está enxergando a perspectiva do que já, né, do que vai ser e do que já foi em termos de disponibilidade de recursos no mercado. Então, André, eu nem, né, eu deixo que para que tu se apresente possa falar um pouquinho mais. E pessoal, como de praxe, né, por favor, façam perguntas, é um momento de interação, é algo que é importante, explorem aí o nosso convidado, que eu tenho certeza que ele tem muita informação pertinente e muito importante para entregar para a gente. Obrigada mais uma vez, André, por aceitar o nosso convite. Obrigado, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês, né? Principalmente nesse projeto tão bacana, né? Que é a Startup Academy. Um prazer também estar com essa turma aí empreendedora, né? Que está aí tentando pegar o máximo de conhecimento possível para poder atravessar a jornada empreendedora, que a gente sabe que é bem difícil, né? Bom, vou falar muito rápido aqui da minha experiência para a gente poder entrar aí no conteúdo e vocês podem me interromper a qualquer tempo, tá? Porque às vezes a pessoa tem gente que, não, no final da apresentação, mas aí já perdeu o slide, já perdeu né, o mote, então sem problema nenhum me interromper, basta levantar a mão aí, ou então, sei lá, como a Juliana preferir, se coloca no chat e dá a palavra para alguém, para mim tanto faz, tá? É mais um bate-papo informal. Bom, eu trabalho há 22 anos, né, no ecossistema de inovação e eu fiz toda a minha carreira na FINEP, que é o maior órgão de apoio à inovação no Brasil, né, tanto para ICTs quanto para empresas com vários tipos de programa. Eu já havia empreendido antes, né, mas não, vamos dizer assim, nessa área, em outras áreas. E agora voltei a empreender, saí da FINEP esse ano e estou ofertando os cursos de captação de recursos de startup em parceria com a Startup Academy
e também tenho a minha consultoria de projetos para empresas maiores, né, que já estão aí para dar outros passos aí na captação. Eu vou começar aqui a apresentação. Vocês conseguem enxergar? Já, perfeitamente, André. Legal. Então vamos lá, gente. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui é um bate-papo inicial para a gente poder destacar alguns pontos, né, importantes nessa jornada, né, de captação de recursos. Bom, Startup Academy você já conhece, Inova Plus é a minha empresa de consultoria e o canal da inovação é um canal aberto aí para o ecossistema, inclusive tem uma bela entrevista lá no canal da Juliana, né, falando sobre Startup Academy. Tem muito conteúdo para o ecossistema, colocar no YouTube canal da inovação, você já cai lá, é um espaço bastante democrático, todos os conteúdos gratuitos, então vocês fiquem à vontade ali para navegar no canal da inovação. A gente vai falar aqui sobre captação de recursos, que é um tema assim bastante sensível, né, para as startups em todas as fases de desenvolvimento. E aí a primeira pergunta, né, que vem é a seguinte: por que captar recursos, né? Na realidade, para alguns a resposta é óbvia, para outros nem tanto. Muito em função da nossa cultura, né? A gente tem uma cultura, a cultura brasileira, ela é um pouco refratária ao risco, né? Porque quando você capta, você está tendo, mesmo que o recurso seja não reembolsável, você tem um risco, tá? Você vai ter que administrar um recurso de terceiro que veio para a tua empresa, vai ter que prestar contas, etc. e tal. E a nossa cultura ela é muito centralizadora, ela é muito individualista no sentido de, eu não quero. Eu lembro que uma vez eu conversei com um grande empresário e que era para pegar recurso reembolsável, empréstimo, financiamento. E aí ele falou o seguinte: não, a gente sempre cresceu com recurso próprio, a gente inova com recurso próprio. E eu perguntei para ele o seguinte: mas vem cá, por que você não pega o recurso próprio e aplica no investimento e pega o empréstimo altamente subsidiado da FINEP para inovação? Né? Eu não consegui convencer esse empresário, mas muita gente tem medo de captar recursos, tá? E acaba que tem a seguinte lógica, né? Se você não capta recursos, você pode até ser uma startup que a gente chama de bootstrap, né? Que ela caminha com as próprias pernas, não tem investidores, não capta recursos nem público nem privado. O grande problema é que ela vai concorrer com outras empresas que captaram recursos. E aí essas outras empresas vão desenvolver produtos mais rápido, vão ter mais dinheiro para marketing, para capital de giro, né? Vão contratar mais pessoas e vão inovar com mais velocidade, vão se diferenciar. Então, eu diria o seguinte: você pode até sobreviver sem a captação de recursos, mas você tem que lembrar que você vai estar concorrendo com quem capta. Então, vai se tornar uma concorrência, vamos dizer assim, extremamente desequilibrada, tá? Eu já vi empresas se posicionarem bem só com recursos próprios, até já vi, mas é a exceção da exceção. Então, na realidade, a startup ela vai ter que captar recursos a vida inteira dela, tá? Desde as primeiras fases de ideação, etc. e tal, até aquelas fases mais, como a Juliana falou, né? Série A, Série B, Série C. Isso se antes não teve investidor anjo, projeto de subvenção da FINEP, enfim, captar recursos é uma necessidade, não é, eu não diria que é uma opção, é uma necessidade. E aí, a gente tem diversas modalidades de apoio a startups no ecossistema de inovação, tá? Eu lembro que eu estava preenchendo, Juliana, que aí eu fechei com uma parceria também, né, com uma associação de mentores e tal. Aí, qual foi a bibliografia do seu curso? A bibliografia é toda prática, foi da minha cabeça, porque realmente essa classificação aqui eu criei com base na experiência do ecossistema
Ou seja, a gente tem diversos tipos de apoio à startup. Esse apoio ele pode ser financeiro, ele pode ser um apoio numa lógica de fornecimento, ele pode ser um apoio numa lógica de desenvolvimento e um apoio numa lógica de marketing, né? Isso não quer dizer que esses tipos de apoios eles sejam um tipo fixo, engessado, não. Na verdade, o ecossistema é dinâmico e você costuma misturar muito os tipos de apoio, tá? Você tem programa de aceleração com premiação, programa de desafio com bolsa, enfim, você tem uma mistureba enorme. De qualquer maneira, a gente pode dizer que os apoios financeiros, eles são aqueles que mais interessam, porque o dinheiro, de fato, é aquilo que pode fazer uma diferença mais rápida, né? Por exemplo, a gente tem premiações que envolvem até recursos financeiros e outras que são mais voltadas ao marketing. Eu diria que a finalidade principal de uma premiação é o marketing e o recurso financeiro ele pode vir a rebote. Mas, de fato, os recursos financeiros eles são as principais modalidades que são as mais desejadas, as mais cobiçadas pelas startups. E dentro dessa modalidade financeira, a gente tem quatro subtipos, né? Que são o empréstimo, o investimento, a subvenção e a bolsa. Até aí tudo bem, gente? Então vamos lá. Bom, o que que é empréstimo, o que que é investimento, o que que é subvenção, o que que é bolsa? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque tem o termo lato sensu, tem o termo estrito sensu, tem o termo de uma forma mais técnica e de uma forma mais genérica. Então, quando a gente fala de, por exemplo, financiamento, o financiamento, num sentido mais amplo, é qualquer dinheiro. Só que quando a gente fala num sentido mais técnico, financiamento é a mesma coisa que empréstimo, tá? Financiamento é a mesma coisa que empréstimo, que é a mesma coisa que crédito. É um dinheiro que você pega e você tem que devolver. Ah, mas startup pega dinheiro emprestado? Pega. A Finep ela tem empréstimo, por exemplo, que o juro é praticamente zero, tá? Então você não consegue isso em lugar nenhum. Ah, mas aí a startup tem que cumprir algumas condições. Tem. Para pegar empréstimo, você tem que cumprir determinadas condições. Você vai ter que ter uma análise financeira. Ah, eu posso faturar zero? Bem difícil. Ah, eu posso faturar pouco? Pode. Pouco quanto? Vai depender. Vai depender do agente financeiro que estiver liberando, tá? Por exemplo, eu vou falar de um programa da Finep, o Nova Cred, que ele libera a partir de R$ 100.000, tá? Agora, como é empréstimo, empréstimo é a mesma coisa que crédito, é a mesma coisa que financiamento. A empresa tem que apresentar garantias, garantias reais. Ela tem que apresentar um bem ou uma fiança bancária, e aí você tem uma assimetria entre os estados do país, tá? Infelizmente isso faz parte, tá? Mas é a realidade. Então, por exemplo, o sul do país, você tem uma facilidade muito maior para acessar um fundo de aval, por exemplo, tá? Para você acessar um fundo garantidor do seu empréstimo, sendo uma startup, do que os outros estados, inclusive Rio e São Paulo. São os estados, né, com as economias aí, com os PIBs maiores, regionais e tal. Mas no sul você conseguiu montar uma engenharia que permite uma facilidade maior para que o empreendedor da startup não tenha que colocar o seu apartamento, por exemplo, como garantia para um empréstimo, né? Bom, o empréstimo é uma modalidade, e aí a gente vai falar agora da outra modalidade, que é o investimento. O investimento é a mesma coisa que a gente fala que tem o sentido geral e o sentido específico. Da mesma forma que o empréstimo, que é sinônimo de crédito e de financiamento, e essa última palavra, financiamento, ela acaba sendo usada de uma forma genérica, o investimento também acaba sendo utilizado de uma forma genérica, como se fosse qualquer dinheiro.
Ou seja, como é que você financia a sua inovação? Quais são os investimentos necessários? Mas aqui a gente vai falar tecnicamente, assim como financiamento é empréstimo, investimento é compra de participação societária ou venda, no caso do empreendedor. Então, investimento é venda de participação societária, tá? Por que é importante saber das diferenças desses diferentes tipos de apoio? Porque eles vão gerar diferentes tipos de projetos com características próprias e nos quais você vai enfatizar coisas diferentes. Por exemplo, no empréstimo, é muito importante que a startup mostre que ela vai ter condição de pagar. Ela pode até faturar pouco, mas ela vai ter que dizer o seguinte: olha, eu tenho condição de pagar porque o meu plano de negócios prevê uma projeção financeira, uma DRE assim, assim, assado, etc. e tal, né? E quando você toma um empréstimo, ninguém está preocupado que você tenha uma inovação disruptiva ou uma inovação radical. A própria FINEP, que é focada em inovação, para você pegar um empréstimo, um financiamento, basta uma inovação incremental e muitas vezes até uma inovação de modelo de negócio, né? Agora, o empréstimo você tem que montar um projeto focado nessas questões financeiras, nessa questão da sua capacidade de pagar. Você tem que ter condições, indicadores financeiros favoráveis a tomar um financiamento, enquanto que no investimento nada impede que uma empresa que está no vermelho, uma empresa que está endividada, por exemplo, ela possa ser investida. Tanto ser investida por um fundo de venture capital ou seed capital privado, quanto por um agente público, como a FINEP, que faz investimento direto em startup. Tá? Mas e quais outras diferenças também existem entre investimento e empréstimo? Bom, o investimento você não tem que ter garantia. Ele não é um empréstimo. Quem está investindo na empresa se torna sócio. Então você não precisa ter garantia no investimento. Então investimento é só coisa boa. Não preciso ter garantia, não, né? Eu não preciso ter indicadores financeiros favoráveis. Ok, mas nem toda startup, nem toda empresa é adequada para ser investida. Por que não? Vamos lá. Para você pegar um empréstimo na FINEP, você pode simplesmente ter uma inovação incremental e você pode até inovar dentro de uma indústria tradicional, uma indústria de alimentos, uma indústria moveleira, uma indústria metal mecânica. Mas essas indústrias podem ser investidas? Até podem, mas para você ser investido, você vai ter que provar que o teu negócio é capaz de apresentar uma escalabilidade muito grande, tá? Ele tem que ter uma capacidade de um crescimento exponencial a partir do investimento, tá? Então ele tem um perfil diferente de uma empresa que toma um crédito, que toma um empréstimo, que toma um financiamento, tá? Por outro lado, por mais que o seu plano de negócio diga que você tem uma escalabilidade, muitos negócios vão morrer na praia. É normal para quem investe que haja uma lógica de portfólio. Você vai investir em 10 startups, 7 vão quebrar, 2 vão ficar mais ou menos e uma vai bombar e vai pagar toda a carteira investida. Isso é um exemplo, não necessariamente assim, tá? Então, o investimento ele é mais ousado, ele é mais arriscado, isso faz parte da lógica do negócio. A subvenção econômica, por outro lado, ela é o que a gente chama de recurso não reembolsável, que há muito tempo atrás era chamado de fundo perdido, mas é um nome muito pejorativo. Parece que você está jogando dinheiro no lixo. Então ninguém mais fala fundo perdido. Hoje em dia você fala a subvenção é um recurso não reembolsável para empresa, né? E aí quais são as características da subvenção econômica? Bom,
A subvenção econômica, ela quer atuar em projetos que estão na fronteira do conhecimento, no estado da arte daquela tecnologia, daquele setor. E veja bem, o empréstimo, o investimento não exige nada disso. Tá? O investimento você pode ter escalabilidade, mas você ter simplesmente um modelo de negócio inovador. Então, se você parar para pensar, por exemplo, todos esses negócios em plataforma, como Uber, Airbnb, Tinder, tudo isso, eles podem até agora e realmente estão desenvolvendo tecnologias muito avançadas. Mas na época que eles foram lançados, eles simplesmente integraram tecnologias já existentes. Eles inovaram no modelo de negócio e não na tecnologia. Agora eles até inovam na tecnologia, mas quando eles foram lançados, o que valeu foi esse modelo de negócio inovador. E o que isso quer dizer? Que uma subvenção econômica não iria apoiar, por exemplo, o lançamento do Airbnb, nem do Tinder e nem do Uber. Né? A subvenção ela está voltada ali para desenvolver a vacina, o satélite, o medicamento, o equipamento altamente inovador, com sensores, a inteligência artificial, os equipamentos de IoT, toda essa indústria 4.0. Então, a subvenção ela é focada ali na fronteira do conhecimento no estado da arte. E tem mais um aspecto também. O dinheiro do empréstimo e do investimento é muito mais flexível que o dinheiro da subvenção econômica. O dinheiro da subvenção econômica é dinheiro para P&D, para pesquisa e desenvolvimento. E, finalmente, a gente tem a Bolsa, tá? Que a Bolsa é muito utilizada para apoiar equipes de empresas, né? De uma forma genérica ou focada em um projeto. A Bolsa é concedida basicamente por órgãos de fomento, mas como você tem CNPq, você tem as fundações de amparo à pesquisa nos estados, mas existem muitos entes privados que também apoiam com bolsas, tá? Bom, e aí a gente fala um pouquinho de plano de negócios e projeto, tá? Muita gente fala assim, porque no teu curso de captação de recursos você fala tanto de plano de negócio quanto de projeto. O que tem a ver o plano de negócio com o projeto? Tudo. Porque, na verdade, o seu projeto de inovação que você vai submeter à FINEP, ou a sua fundação de amparo de pesquisa do seu estado, ele teoricamente teria que estar dentro do seu plano de negócios como um projeto. Pode ser até que a tua empresa tenha um projeto único, que seja um projetão, que ele justifique a existência da empresa, sem problema. Mas o que a gente tem que entender é que toda a informação que você coloca no plano de negócio, ela vai alimentar o seu projeto de inovação, né? E aí você tem, eu botei aqui no Google, foi até hoje de tarde que eu acrescentei esse slide, você tem inúmeros, milhares de modelos de planos de negócio editáveis e todos eles pedem coisas muito parecidas. O que muda é a ordem, o que muda é a quantidade de caracteres em cada campo, o que muda são as tabelas, mas enfim, o que precisa estar ali é o que a gente já sabe. É o modelo de negócio, são as projeções financeiras, o histórico, é a equipe, né? Então, tudo aquilo é o estudo de mercado, da concorrência, do tamanho do seu mercado. Então, tudo isso tem que estar num plano de negócio. E os projetos de inovação que vão ser submetidos a órgãos de fomento, a mesma coisa. Cada formulário de apresentação de proposta, né? A gente chamava na FINEP de FAP, né? Cada um vai ter os seus campos, vai mudar um pouquinho ali, vai mudar um pouquinho aqui, vai enfatizar uma coisa ou outra, mas basicamente, se você tiver um plano de negócio estruturado, você vai conseguir também, a partir dali, detalhar cada vez mais um projeto específico para você captar recursos. E aí eu entro nessa questão que tanto no plano de negócio quanto no pitch, né? O pitch é aquele discurso que você faz, ou um documento o tal do one page, ou aquela apresentação de 3 minutos, 5 minutos, de 7, 10, depende de onde, quando e por quê. Mas, na realidade, tudo isso, né? A gente está muito acostumado
principalmente para essa primeira função, que é a obtenção de recursos financeiros, tá? Não é a única função do plano de negócio, do pitch ou do projeto, tá? Na verdade, tudo aquilo que você escreve também pode servir para gerar conteúdos e materiais para você vender as suas soluções para os seus clientes, tá? Porque uma coisa é você vender o negócio como um todo para um investidor, para um órgão de fomento, e outra coisa é você vender o produto para o cliente. São coisas bem diferentes. Tem gente que é ótima em vender o negócio como um todo e péssima em vender o produto ou serviço. E tem gente que é péssima em vender o negócio como um todo, mas é ótimo vendedor para o cliente final, né? Então, cada um tem seu perfil, mas, de qualquer maneira, tudo que você escreve num plano de negócio, num pitch, num projeto, pode ser adaptado devidamente para você vender os seus produtos e serviços. É claro que aí o foco vai ser muito nas soluções, nas funcionalidades e pouco na empresa, né? Menos na empresa. Mas, de qualquer maneira, você consegue gerar materiais para o seu comercial, para a sua atividade de venda. E, finalmente, eu diria que um plano de negócio, pitch, projeto, ele é essencial para o planejamento e a gestão do seu negócio. Essa terceira opção é a menos valorizada pelos empreendedores. Não, vou escrever porque a FINEP está pedindo, porque o investidor está pedindo, tal. Mas, gente, se você não colocar no papel, a gente fala no papel, mas não é no papel, é no arquivo, né? Mas tudo bem. Se você não colocar no papel o planejamento do seu negócio, você vai se enrolar, mesmo que você não vá captar recurso agora, mesmo que você não vá apresentar nenhum projeto agora, você ter um plano de negócios, você ter um projeto estruturado do seu empreendimento, ele vai permitir uma otimização de recursos, de tempo e de esforços, porque você escreveu alguma coisa, quando você lançou, você dá de cara com a realidade, porque você estava ali bonitão lá, que nem eu, um monte de vezes que eu empreendi, vai ser assim, vai ser assado. Aí você começa a botar na rua, meu Deus do céu, vou ter que mudar isso aqui, vou ter que mudar isso aqui, vou ter que mudar aquilo. E quando a mudança é muito radical, né, que você está mudando de forma muito significativa, aí o pessoal usa uma adaptação do termo em inglês, né, e chama de pivotar. Não, agora a minha startup fazia isso, vai passar a fazer aquilo. Então, assim, você ter um plano de negócio que você possa atualizar em tempo real é uma coisa extremamente importante para a sua estratégia, para fazer a sua empresa ela ter uma perpetuidade, ela conseguir ficar de pé. Até aí tudo bem, gente? Nenhuma pergunta? Tudo certo, André, acho que segue aí. Se a gente tiver perguntas aí, eu vou, acho que o pessoal vai escrevendo aqui e a gente vai te indagando no final. Pode seguir. Tá bom. Bom, e aí a gente tem mais uma questão aqui, né? Porque muita gente, né, fala assim: ah, eu não quero saber de recurso público porque é uma burocracia gigantesca. É mesmo, tá? É uma burocracia enorme, eu só quero negociar com o investidor. E outros falam assim: eu não quero saber de recurso privado, porque eles só querem arrancar meu couro, querem me explorar e interferir na gestão e vender minha empresa lá na frente. Gente, essa dualidade não existe. Vocês vão passar a vida inteira captando recurso público e privado, tá? Porque os dois têm as suas vantagens e desvantagens. E, na verdade, o que a gente sugere é um blend, é uma composição de recursos, explorando o que cada um tem de melhor, né? Eu não vou falar aqui o que cada um tem de pior, eu até já adiantei um pouco aqui, né? Mas eu não vou entrar nesse detalhe, porque a gente tem que sempre pensar no que é melhor para a gente, melhor para o nosso negócio e aproveitar as oportunidades de recursos públicos e privados disponíveis. E aí, dependendo do perfil da empresa, dependendo da
fase de desenvolvimento que ela se encontra, você vai ter uma série de vantagens em um e outro. Eu vou falar aqui, por exemplo, do recurso público, tá? Três vantagens. Você tem recursos não reembolsáveis, tá? Como a subvenção econômica, que eu acabei de falar, ou seja, você pega e não precisa pagar, você precisa prestar contas, mas não precisa pagar. O investidor no Brasil, tá? Ele não gosta de apoiar risco tecnológico. Eu vejo muita gente se lamentando, mas por que no Vale do Silício? Gente, a gente não está no Vale do Silício. É possível que você consiga botar um pezinho lá, tem um network, consiga um investidor estrangeiro que vai. Beleza, se conseguir, fantástico. Eles apoiam o risco tecnológico lá? Apoiam, apoiam, tá? O governo também investe lá muito, tá? Muito. Investe tamanho de 10, 20, 30 FINEPs. Mas o que acontece? Lá o investidor privado também apoia risco tecnológico. Aqui é muito raro. Eu já vi, já. Se em 22 anos eu não tivesse visto, também seria um absurdo. Mas, assim, é muito difícil, tá? Por quê? Porque eles preferem correr o risco apenas mercadológico, tá? Então, o risco tecnológico é o risco exatamente que a subvenção econômica apoia, que é o risco daquela tecnologia que você está desenvolvendo não dar certo, não funcionar da maneira que você esperava. Então, por exemplo, você desenvolve, vou dar um exemplo aqui prático, você desenvolve sei lá, um carrapaticida, né? Um carrapaticida, e aí você faz uma mistura lá de extratos vegetais, etc. e tal. Isso na sua bancada lá acadêmica funciona aquela beleza, mata todos os carrapatos, né? Carrapato do boi, né? Para você vender para o pecuarista. Aí, quando você vai industrializar, você começa a notar que, primeiro, o produto não está ficando igual você esperava quando você misturava no tubo de ensaio, né? Ele começa a ficar diferente. Segundo, você vai notar que para o animal lá em campo, o animal lá no pasto, a eficiência caiu de 90% para 50%. Isso tudo que eu estou falando é possível de acontecer. Então, essas coisas são um risco tecnológico, tá? Agora, o investidor prefere apoiar o risco mercadológico. Obviamente, você vai ter que embasar muito a questão de mercado, mas aí, ok. Então, tecnologia desenvolvida, modelo de negócio validado, então vamos apostar aqui na empresa. Tanto é que você nota que existe, vamos lá, as grandes descobertas tecnológicas brasileiras que exigem investimentos vultosos, por exemplo, na área de saúde, é praticamente 99% recurso público, tá? Principalmente saúde, que exige um caminhão de dinheiro. Nossa, aí depois é fase um, fase 2, fase 3, etc. E tal. E, além disso, quando você é apoiado por um órgão de fomento, além de você ter recurso não reembolsável, você ter apoio para o risco tecnológico, você também tem um ganho de imagem muito grande. Olha, meu projeto, minha empresa foi reconhecida pela FINEP, foi reconhecida pela FAPESP, pelo BNDES, né? Enfim, você tem um ganho de imagem. E agora vamos falar do recurso privado. É indiscutível que a agilidade é muito maior, né? Na concessão do recurso, tá? Também é indiscutível que você tem uma flexibilidade muito maior na aplicação do recurso que o recurso do órgão de fomento. O recurso do órgão de fomento é carimbado. Lá você vai fazer isso, 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 conforme o teu projeto. O foco é P&D, ou então o foco é só P&D e mais uma coisinha a mais, tal. E o recurso privado, você tem uma flexibilidade praticamente total na aplicação do recurso, tá? Se você quiser 100% para capital de giro, você vai pegar, tá? Isso não quer dizer que um órgão de fomento não possa fazer isso. Por exemplo, o BNDES até faz para grandes empresas. Mas o que eu estou dizendo é que é muito mais comum no privado. Smart money, né? Que é aquela coisa de você não receber só o dinheiro. Porque na FINEP, você vai receber o dinheiro, ponto.
Mas, de repente, um investidor privado ele vai agregar muita expertise para te auxiliar no teu negócio. Então, o cara veio de uma área financeira, ele vai montar um planejamento financeiro para você que você não tinha condição. Ou então ele veio de uma área tecnológica, ele sabe exatamente o que aquele mercado está pedindo, porque ele trabalhou 30 anos naquela área e antes dele virar investidor anjo, né? Ele trabalhou em várias empresas do setor, e aí, quando ele se aposentou, ele quer investir em empresas daquele segmento, no qual ele tem expertise. Então, esse smart money, mesmo os fundos, claro que o investidor anjo tem muito mais smart money, mas mesmo os fundos de investimento também tem. Tá? Talvez não tanto, mas eles também agregam. E, finalmente, o network para comercialização, porque quando você é investido por um investidor privado, é o dinheiro dele que está ali. Então, no que ele puder te ajudar a vender, eu digo vender os produtos e serviços, tá? A empresa só vai ser vendida lá na frente, se ela bombar. Mas ele vai te ajudar, ele vai te abrir portas, ele vai tentar também. Isso, obviamente, depende do fundo, depende do investidor, mas de uma maneira geral, ele vai te abrir algumas portas no comercial para você poder realizar o teu plano de negócio, né, o que você planejou aí para o negócio dar certo. Então, por exemplo, aqui a gente tem um gráfico, né, que é uma startup fictícia, tá? Isso não é nenhum caso real. O que que acontece? Ele está dando um exemplo de como é que funciona, né, essa questão do funding, né, da captação de recursos. Porque o empreendedor ele começa sozinho e ali no verdinho integral, aí depois na segunda bola ele arrumou um segundo doido para tocar o negócio com ele, porque você precisa de visionários, pessoas empreendedoras, eu falo doido no bom sentido, né? E aí, depois ele começa a vender, aí entra um investidor anjo, aí entra um fundo, aí série A, série B, etc e tal, até aqui é muito mais difícil você abrir capital na bolsa, né? Mas lá é mais comum. Mas, enfim, no final, o Founder 1 e o Founder 2, eles são minoritários. Você ser minoritário não significa que você perca o controle da empresa, tá? Por quê? Porque muita gente acha que você ter mais que 50% do capital social significa que você manda na empresa. Gente, o que vai definir quem manda e quem não manda é o acordo de investimento. Você pode ter 1% e mandar na empresa e ter 99% e não mandar nada. Vai depender do que você assinou. É claro que não é confortável para ninguém fundar uma empresa e no final ficar com 1%. Entretanto, essa diluição ela é natural na trajetória da startup. Ela é uma coisa que é extremamente natural. O que tem que tomar cuidado, que alguns gestores de fundo falam, inclusive eu tenho entrevistas com 3 gestores de fundo lá no canal de inovação, tá? Tem o Binder da Antera, tem o Marcelo Volovski da Invisto e tem o Richard da MSW. E muitas vezes eles falam o seguinte: o cap table, né, que é o quadro societário da startup, às vezes ele fica muito zoneado e atrapalha uma negociação com o fundo. Por quê? Porque aí você faz um contrato de gaveta com um amigo, aí o cara entra, não deu certo, aí você combina de dar uma merreca, aí daqui a pouco você está com uma bagunça ali que o cara do fundo vai até desistir, né? Também é muito comum que no desespero existem os dois cenários. Existe um empreendedor que não fatura um centavo, não vendeu, não emitiu uma nota fiscal, e ele fala: minha empresa vale 100 milhões, né? Porque o que eu bolei é fantástico, e o cara está completamente descolado da realidade. E existe um outro caso oposto, que é o seguinte: o cara está desesperado, ele não tem mais dinheiro, ele já botou as economias, né? Os amigos, né? A família e os tolos, né? Como eles chamam lá fora, eles falam os 3 Fs, né? Family, Friends and Fools, né? Então, assim, aí aparece um investidor anjo, coloca R$ 200 mil
e o cara dá 30% de participação para o cara por R$ 200 mil. Então, o que acontece? Também é uma coisa muito ruim, porque você exagerar para cima, você não vai arrumar investidor. Ok, você vai morrer na praia. E você também entregar tudo de cara, você vai se diluir muito no começo e não vai conseguir, na sua trajetória, fazer diluições graduais na sua participação, porque você vai ter rodada Série A, Série B, Série C, Série D. Então é importante que haja um equilíbrio aí, né? Que você capte e sempre que possível você capte o recurso público, porque você não está se diluindo com o recurso público, tá? Então é muito importante também pensar dessa forma. Aqui Viu, eu só André? estou E aqui botando. daí a gente tem, André, a gente tem uma pergunta que acho que vai ao encontro do que tu tá trazendo aqui, né? O Diego, ele pergunta justamente isso. Existe esse momento certo, né, da startup buscar esses recursos, né? É quando termina a grana, é para planejamento, né? Quando é que uma empresa, né, uma startup decide ir atrás, né, desse recurso, seja ele público ou privado? O melhor momento para você ir atrás do recurso é quando você não precisa dele, tá? É o melhor momento. Quando você precisa, você vai entrar em modo desespero, né? E o modo desespero não é bom para ninguém, né? Então, assim, mas se a FINEP não aprovar o meu projeto, eu vou quebrar. Se o investidor anjo não entrar nos próximos 3 meses, eu vou quebrar. É uma situação nada confortável. Então, eu sugiro, como todo mundo geralmente sai com um caixazinho aí na partida, desde o momento zero, começa a pensar na captação, tá? E, André, eu acho que tem uma coisa assim que eu acho que é bem importante, assim, para quem é, né, para o pessoal que está nos ouvindo aqui, que acho que tem coisas que são importantes no dimensionamento dessa busca por projetos, por recursos, seja eles editais, projetos, enfim, que é uma combinação daquilo que tu pensa que é aquilo que pode te ajudar, né? Porque talvez até eu antecipo uma pergunta dessa coisa do vale a pena, né? Que essa pergunta aí, né, é minha, né, André? Que se inscrever assim em pequenos editais, né, premiação, essas coisas para buscar recurso, porque muitas vezes pode ser um complemento, né? Tem uma bolsa num projeto, tem um recurso pequenininho Isso, numa perfeito. fundação de amparo, tem, né, assim, tem diversas coisas assim que vão pipocando assim na Isso, frente da gente, né? Uma fundação que isso. colocou um recurso ali à disposição. Então, É, né, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso para o pessoal se antenar nessas oportunidades, porque é. pipoca muita coisa com várias características e como é que a gente pode aproveitar esse tipo de coisa, né? Então, você já respondeu. É totalmente adequado e desejável que você entre em tudo quando você está começando. É claro, depois que você está faturando alguns milhões, você vai ser mais seleto, porque de repente não vai interessar uma premiação que não tenha tanto marketing, não tenha tanta projeção, ou então uma bolsa de R$ 100 mil vai te ocupar tanto para você escrever o projeto, mas você está vendendo doidado. Agora, no início você não vai ter tanta ocupação para tocar o negócio, você tem que buscar mais cliente, buscar mais marketing e buscar mais recursos. Então, assim, é o que a Juliana falou. Você tem que buscar entrar na aceleração, você tem que buscar entrar na premiação, você tem que buscar entrar na bolsa, entre em tudo, até porque isso vai te trazer um status de inovador. Você vai dizer que já passou por isso, já passou por aquilo, já passou pela incubação não sei aonde, aceleração não sei aonde, o prêmio de não sei quem. Tudo isso é importante na sua trajetória. Veja bem, quando você já estiver vendendo e estiver vendendo bem, é outra história. Mas no começo não tenha timidez. Entra em tudo que é. Não tem aquela coisa, né? De graça, até injeção no olho, né? Então, assim, entra. Entra porque é importante para você, né? Muito bom. Tem outra É, pergunta aqui, André, também. Ó. A Camila está perguntando. Ó, que tu falou sobre captar recursos por meio de acelerações, né? Ela é de Salvador. Ó. Aqui em Salvador, as acelerações são muito básicas, ou seja, oferecem mentorias básicas e investimentos também nunca passam de 5 mil. Porém, ela está pensando na questão do networking, né? É importante estar lá, enfim, talvez o recurso não seja tão, né, tão interessante assim,
Mas ela pergunta, como selecionar essas acelerações que realmente vale a pena encarar? Então, a questão sempre você costuma ver muito, tem alguns órgãos que têm a grife, né? Alguns órgãos de fomento, como a própria FINEP, e tem o BNDES também, tem o BNDES Garagem, né? A FINEP tem Mulheres Inovadoras, né? Que é uma aceleração voltada e tem premiação em grana, que não é pequena, né? Agora, eu diria que se você está na dúvida, tem que pegar referência, porque ok, não é o fato de você não estar tão ocupada que vai fazer você entrar numa coisa que não vai te agregar nem histórico. Ah, essa aceleração não tem nome nenhum. Ah, mas o apoio que eles dão financeiro é uma coisa insignificante. Ah, mas a mentoria eu vi na rede social, eu conversei com uma pessoa que passou, disse que não tem, que não agrega nada. Então, assim, obviamente, você vai tentar tudo desde que você seja agregado em algum lado. Esse lado, como a Juliana falou, pode ser network, pode ser a mentoria, pode ser a grife, pode ser a grana. Alguma coisa tem que funcionar para te atrair. Entrar por entrar não vale a pena, né? O cara da esquina abriu o programa de aceleração, é de graça. Bom, se não vai me dar nada, então não vai me agregar nada, aí não vale a pena. Maravilha, segue aí, André. Bom, então a gente tem aqui, por exemplo, vários instrumentos e programas da FINEP, tá, voltados para empresas, tá? Geralmente, esses programas, eles são para faixas de faturamento, né? Ou seja, faixas de faturamento, mas cada um deles tem o seu regulamento, tem as suas exigências, e tudo que eu falei ali para vocês, ah, tirando bolsa, porque aqui não tem bolsa, geralmente quem dá bolsa é o CNPq, a FINEP até dá eventualmente em algum programa muito específico, mas tirando a bolsa, a gente tem aqui a subvenção, o investimento e o crédito. E, além disso, ainda tem a aceleração, como eu falei, do Mulheres Inovadoras, etc. E tal. Então, você tem que ficar muito atento às oportunidades que vão surgindo, que vão sendo liberadas pelos órgãos de fomento. Para quem está começando o um negócio numa fase muito inicial, eu aconselho o programa Centelha, tá? Que é uma subvenção econômica descentralizada. O recurso é da FINEP, mas ele é operado pelas fundações de amparo à pesquisa dos estados. E o Centelha, ao contrário da subvenção econômica direta da FINEP, ele não exige uma tecnologia disruptiva, inovação radical. Ele é bem tranquilo, tá? A FINEP ela entende que esses apoios regionais você tem que estimular os negócios locais. Pode ser até que um negócio que comece com uma inovação pequena, uma inovação restrita, ali, incremental, ele vá amanhã ou depois crescer e pegue uma subvenção direta na FINEP para uma inovação radical. Mas o Centelha ele é bem tranquilo, até inovação de modelo de negócio eventualmente entra, tá? Apesar de ser subvenção econômica. Tá? Bom, e aí, aqui eu falo o seguinte: o que é mais importante é você pensar se a sua proposta de valor ela está adequada ao que o mercado está demandando. E se você vai apresentar um projeto para um órgão de fomento, você vai ter que ver a proposta de valor específica desse projeto, se esse projeto não se confunde com a sua própria empresa, vamos dizer assim, se você tem vários projetos. Então, é uma coisa muito importante pensar sempre com a cabeça, né, de quem vai demandar ou não a sua solução, porque as pessoas geralmente são apaixonadas pelas próprias ideias, pelos próprios insights, pelos próprios produtos e serviços e pelas próprias tecnologias que elas estudaram, que elas desenvolveram. E, na verdade, você tem que ser apaixonado, no caso, né, em resolver o problema do cliente. Né? Agora, se ele vai ser resolvido pela solução que você está propondo, é uma outra história. Tá? Então, o que a gente sempre sugere é que converse com mentores, converse com pessoas mais experientes. Às vezes, em programas de aceleração, você vai conseguir modelar o seu negócio de uma forma mais profissional. Converse com potenciais clientes que você tem intimidade ou que desenvolvam algum tipo de entrada.
Porque aquele executivo, aquele cara que trabalha numa corporação que seria usuária do seu serviço ou seria comprador do seu produto, que tal bater um papo com ele, um papo virtual? As pessoas, muitas vezes, elas são abertas a isso, tá? A gente se surpreende. O LinkedIn é uma excelente ferramenta para isso. Agora, tem que ter papo de vendedor e cabeça de vendedor. Não é o primeiro não que tem que se estimular. O não você já tem, né? Então tem que pedir 10 vezes, 20 vezes. Na 20ª vez, você vai conseguir um executivo de uma grande empresa do setor no qual você atua, para você dizer para o cara: olha, eu só quero 20 minutos da sua atenção, que eu quero mostrar uma coisa para ver se faz sentido. Ok, o não a gente já tem o tempo todo, né? Então o negócio é concentrar e correr atrás do sim, né? E aí a gente fala aqui nos pontos de atenção que tem que ter sempre num projeto, num plano de negócio, né? Aqui esse sujeito de vermelho aqui, ele na verdade, o do lado dele com a pastinha é o vendedor, né? Então, você tem ali o advogado do diabo, quer dizer, você tem que olhar o seu projeto, o seu plano de negócio, com um espírito crítico absurdo. De preferência, mostrar para alguém, né, de confiança, para que possa te ajudar, porque a gente sempre acha que o que a gente faz é ótimo, né? Os nossos filhos sempre são lindos, maravilhosos, mais inteligentes, mais espertos que os filhos dos outros. Então, a minha filha já está adulta agora, mas a minha filha costumava fazer o seguinte, porque eu achava o contrário. Quando acontecia alguma porcaria, eu dizia: você está influenciando negativamente as suas amigas, né? Então, assim, porque geralmente o pai sempre acha que o filho está sendo influenciado, né? Porque ele é ótimo, né? Se ele faz besteira é porque ele foi influenciado por quem é ruim, né? Então, assim, o nosso projeto, o nosso filho, a gente acha que ele é perfeito. Tem que trocar muita ideia, tem que traduzir as partes técnicas, tem que revisar ele revisar as premissas para ver se elas fazem sentido, tá? E aí é importante entender o seguinte, né? Você tem uma ideia, tem uma tecnologia, uma invenção, isso não é ainda um produto ou serviço. Você tem uma jornada aí para você caminhar de uma ideia, de uma tecnologia para um produto e serviço. Depois que ele virar um produto e serviço, ele não é um negócio ainda. Ele é uma coisa produtizável, mas você ainda não tem um negócio, né? Agora, a partir do momento que ele vira um negócio, ainda que você esteja faturando, isso pode não ser uma empresa ainda, porque uma empresa ela tem que ter várias áreas funcionando. Ainda que seja você e teu sócio, vocês têm que se organizar administrativamente, financeiramente, comercialmente, em termos de planejamento. Mas são só duas pessoas. Vai ter que dar um jeito. Vai ter que dar um jeito, não tem jeito, né? E uma empresa, por mais organizada que seja, também não é uma startup escalável, tá? Isso aí você vai ter que refinar o seu modelo de negócio se você quiser ter uma startup escalável que ela vai... Que é a escala? A escala é você fazer um produto a mais ou um serviço a mais com um custo marginal, né? Então, se você tiver um negócio tradicional, é muito difícil, tá? Eu fabrico móveis. Dá para ter escala? Dá para ter alguns ganhos de escala, mas cada unidade a mais vai custar matéria-prima, vai custar mão de obra especializada. Agora, se você tem um software, por exemplo, você ter uma pessoa a mais usando, o custo é marginal, tá? O custo é praticamente zero, vai depender, é claro. Se não for uma pessoa, foram 10 mil, você vai ter que botar mais infraestrutura de TI para poder suportar a aplicação via web, enfim. E aqui eu vou falar muito rapidamente para encerrar no curso que a gente está lançando aí em parceria com a Startup Academy, né? Que é esse curso de captação de recursos para startups, tá? Ele é um curso muito objetivo, muito prático, tá? Ele é dividido em 4 módulos de 1 hora de duração cada um. Às vezes dá um pouquinho mais, né? São 2 encontros de 2 horas, 2 horas e meia cada um, tá? Onde a gente vai ver em detalhes todas essas modalidades de apoio à startup. A gente vai ver no plano de negócio, no pitch, no projeto, o que não pode faltar, o que a gente tem que evitar questionar, porque
Eu vi tantos empreendedores repetir os mesmos erros que eu acabei sistematizando isso, coloquei isso no curso, né? A gente vai apresentar em detalhes essas oportunidades para startups, que são as mais comuns que estão aí disponíveis, né? Particularmente da FINEP, e vamos fazer uma análise de uma chamada pública, tá? Isso não quer dizer que essa chamada vai ter que interessar a você. O objetivo de analisar uma chamada pública não é que essa chamada vai te interessar, porque na realidade o público de um curso é heterogêneo. Ah, mas eu não faço software, ok. O objetivo é ensinar vocês a ler um edital. É um pé no saco? É. Vocês têm que aprender? Tem. Então, assim, parece que você está lendo outro idioma. Aí o edital ele tem 20 páginas, 30 páginas, você começa a entrar no modo desespero. Então, a gente vai aprender a ir direto ao que interessa, aos pontos mais críticos e aos pontos mais sensíveis de uma chamada pública. E como é uma chamada de subvenção da FINEP, eu vou ter que dizer para vocês, se você entender como se interpreta um edital de subvenção da FINEP, você está preparado para ler qualquer edital do país, tá? Então, gente, Quiçá do mundo, André, quiçá do mundo. pois é. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, tá? Se tiver qualquer outra questão aí, me coloca à disposição. Em breve o curso vai estar disponível aí pela Startup Academy. Vai ser um prazer poder contribuir nesse projeto tão bacana que a gente tem aí, que está a Juliana à frente. Perfeito. Obrigada, André. Antes de eu pegar mais uma pergunta que a gente tem aqui do pessoal, acho que trazer esses pontos dos editais, né, eles são super importantes, porque o que o André está falando sobre leitura e interpretação parece ser né, vamos falar aqui honestamente, né, André? É horroroso, é cheio de pontos, coisas que precisam ser cumpridas, mas é assim que funciona. E o jogo tá posto e ele é igual para todo mundo, né? Então, sai na frente quem tá capacitado para conseguir chegar lá, né? Então, assim, não é impossível. Todo e qualquer recurso que vai estar disponível no mercado, ele vai estar, né? Vai ter regras, né? Seja eles através de um edital mais complexo ou menos complexo, regras terão que ter seguidas, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. E aqui a gente traz atalhos, né? Porque a gente, né, André, acho que tem uma lógica de treinar o olho, de treinar, né, de treinar a interpretação. São coisas que a gente só ganha com a prática. E isso vai ser uma prática de mercado para vocês para a vida toda, né? Porque é bom e é uma satisfação, né? Eu que sempre trabalhei muito com projetos, é uma satisfação quando a gente ganha, né, André? Que a gente pensa, poxa, eu Sim, venci, sim, eu consegui chegar lá, né? Eu cumpri todas as exatamente. regras e é uma satisfação tão grande, além claro, da satisfação de tu ter o recurso à tua disposição, mas é a satisfação de saber que, cara, eu tenho a competência suficiente para atender os requisitos e eu fui além, né? Então, eu acho que esse é um ponto que é super importante. E eu vou trazer a pergunta do David aqui para ti, André. Tá. Ele pergunta o seguinte, ó: até que ponto devemos ter cuidado para não queimar cartucho, né? Em busca do sim quando vamos apresentar nossa solução para pessoas influentes dentro do mercado que atuamos. E eu ainda complemento um pouco mais. Queimar cartucho com determinado tipo de projeto aí, como é que a gente seleciona onde a gente quer, que aquele traz, né? Aquela coisa da gente estar apresentando para o investidor, enfim, e para projetos, né? Onde é que a gente pode trazer né, aonde a gente sabe que a gente vai submeter para buscar aquele determinado recurso, e depois eu passo a palavra para ti aí, Diego, que está com a mão levantada. Então, na verdade, tem que haver um equilíbrio, bom senso, né? Porque você não pode apresentar uma coisa completamente sem embasamento nenhum, sem as premissas estarem suportadas, sem alguém ter visto antes, no mínimo algumas pessoas de confiança, porque você de fato pode se queimar com um investidor. O órgão de fomento não, porque o órgão de fomento ele dá um não, esquece, se você vai tentar na 10ª vez, ele vai analisar da mesma forma, isenta, e vai cair em outra pessoa, muito provavelmente, e mesmo que fosse na mesma, não tem problema nenhum, tá?
Agora, por outro lado, se você ficar com receio de se expor, o que acontece é que você não vai ouvir, porque você tem que embasar, você tem que ter a premissa, você tem que ter uma coisa minimamente estruturada, mas esses nãos que você vai receber ao longo do caminho é que vão permitir você refinar o seu projeto, o seu plano de negócio. Então, a questão é de um bom senso. Não dá para você, não, vou apresentar de rompante qualquer coisa, não quero nem saber, não sei o que, mas também não tenha um mega preciosismo que vai te impedir de absorver conhecimento das pessoas que vão criticar. Porque elas vão dizer, olha só, isso aqui você não respondeu, isso aqui não faz sentido, isso aqui, e isso vai te ajudar a melhorar. Tá? Isso vai te ajudar a melhorar. Se você trouxer uma coisa minimamente embasada, mesmo o investidor privado não vai se negar a te receber muito tempo depois quando melhorar. Não vai. Tá? O que o cara não vai querer é que você que o cara olhe e diga, pô, esse cara não se dedicou minimamente para estruturar uma coisa analisada, tá? Agora, eles estão muito acostumados a achar um monte de defeito. E esse é um papel que eles também cumprem no ecossistema, tá? Então, assim, equilíbrio, bom senso e vamos para frente. Maravilha, Diego, quer? Aí abre o microfone, fica à vontade. Não sei se ele tinha levantado a mão por acidente, não sei, Diego. Enquanto o Diego tá voltando ou não, gente, eu botei aqui o link do canal da inovação, tá? Lá no YouTube, porque tem uma playlist lá chamada Pitch Plano de Negócios, tem algumas dicas, são coisas muito rápidas, tá? São coisas instantâneas, tá? Então, assim, conteúdo aberto, gratuito. É, vai ser um prazer se inscreverem, né, no canal da inovação. E além dessas dicas, também tem lá entrevistas com pessoas muito atuantes no ecossistema. Como eu falei, a Juliana deu entrevista para a gente, tem gestores de fundo falando o que eles olham mais num plano de negócio, o que dá mais problema. Tem um monte de startups já posicionadas, com seus modelos de negócio validados, porque é bacana também vocês assistirem, ouvirem empreendedoras e empreendedores contando suas histórias, tá? Então é bem bacana também esse conteúdo. Aí vocês fiquem à vontade também para se inscreverem e acompanharem. André, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre um ponto que eu acho que é importante, né? Porque buscar o dinheiro é bom, ganhar é melhor ainda, mas tem uma coisinha lá depois, né? Normalmente, quando a gente recebe esse dinheiro aí, que é prestar contas, né? Então, assim, eu queria que você desse algumas dicas aí, né? Porque quando a gente submete um projeto, tem que ter cuidado, né? Não pode prometer o que não entrega, porque tu não tem capacidade de provar que tu fez, né? Então, acho que eu queria que tu trouxesse um pouquinho dessas nuances aí sobre prestação de contas. Veja bem, a prestação de contas é uma consequência do seu projeto estar redondo e você fazer tudo certo, tá? Porque que você tem que entender é o seguinte: a prestação de contas ela é muito focada na governança, na correção, de você ter uma gestão contábil, administrativa e financeira redondinha. Se você fizer tudo dentro dos conformes, você não vai ter problema, porque o risco maior do seu projeto não dar certo, ele já é precificado pela FINEP. A FINEP não está preocupada. Tipo assim, claro, a FINEP deseja que o seu projeto dê certo, mas se ele não der certo, não tem problema em termos de responsabilização. Eu peguei e apliquei o recurso certinho, eu contratei aqueles pesquisadores que eu falei, eu contratei aquele fornecedor, o fornecedor deu a nota tudo certinho, dinheiro não foi desviado, dinheiro foi usado para finalidade, ele foi aplicado conforme o plano de trabalho, está tudo redondo, mas a tecnologia não funcionou. Gente, acontece. Na subvenção, então, que tem risco tecnológico, é, é, na verdade, é desejável que o projeto tenha risco tecnológico. Então, assim, a prestação de contas é uma questão de governança, de organização e de honestidade. É basicamente isso. Se você fizer tudo nos conformes, você não vai ter problema.
Ah, não, mas aí eu contrato o cara, depois eu pago, depois eu vejo como é que fica. Ah, não, eu emito a nota primeiro, depois. Gente, começar com rolo, aí não dá certo. Agora, se fizer tudo bonitinho, tudo conforme o teu projeto foi aprovado, não vai ter problema na prestação de contas. Muito bom, muito bom. Alguém mais aí gostaria de fazer mais alguma pergunta para o André? Enfim, fiquem à vontade aí. Eu acho que tem umas mais perguntas aqui, André. Vamos lá. Ó, a- vamos ver aqui. Ó, existe alguma regra ou limitação imposta pelos editais em relação à quantidade de pessoas full-time na startup, por exemplo? A regra de, né, de alocação de recursos humanos aí, ou é todo mundo PJ, é todo mundo CLT, né? Tem restrição aí, André, dessas configurações aí em relação às pessoas que estão, né, que estão colocadas dentro de uma startup? Então, o que acontece na prática é o seguinte: tanto o órgão de fomento e principalmente o investidor privado, eles não gostam do empreendedor que não tem uma grande dedicação à startup. Então, o que acontece? Ah, mas eu sou professor. Gente, professor é a única exceção. Por quê? Porque o cara trabalha, o objeto da pesquisa dele virou a própria startup. Então, o cara ele está academicamente. Claro, vai chegar uma hora, se a startup der certo, ele vai ter que optar entre a academia e a startup. Mas um professor, o cara é doutor em biotecnologia, ele dá aula, ele faz pesquisa, e ele toca a startup. É normalíssimo. Agora, caso que eu já vi concreto, a pessoa tem uma loja de eletrodoméstico, a pessoa tem uma franquia do Boticário e ela tem uma startup numa área que não tem absolutamente nada a ver. É muito ruim isso, tá? É muito ruim. Então, espera-se que o empreendedor tenha uma dedicação integral, ok, integral considerando a academia, tá? Vamos colocar a academia como parte da sua atuação, porque ela é o próprio objetivo da startup de gerar ali soluções com aquela tecnologia. Então, vamos lá, professor não conta, mas dedicação integral de pelo menos um empreendedor é muito desejável. Agora, equipe, hoje em dia, é completamente naturalizado que a equipe é pejotizada, a equipe, assim, não tem. Inclusive, quando você coloca a equipe nos projetos, você pode até colocar. Ah, o meu tio, ele é um especialista em controle biológico de pragas, ficou não sei quantos anos na indústria, ele dedica 4 horas por semana. Beleza. Está na equipe da empresa, pode colocar. Você vai colocar, né? Porque hoje se usa muito colocar qual é a dedicação que existe. Muitos formulários pedem qual é a dedicação, tá? Agora, um consultor, um executivo de mercado, até o próprio investidor, anjo, também vai agregar, às vezes, 4 horas por mês daquele cara. Você ter uma reunião você ter duas reuniões de 2 horas, de 15 em 15 dias, com aquele cara que saca totalmente. Gente, isso é intangível, é uma coisa. Ah, ele faz parte da equipe? Faz. Ele está dentro do sucesso do empreendimento. Ele não tem uma dedicação grande. Ele tem uma dedicação pontual, mas essa dedicação pontual pode ser extremamente relevante. E a mesma coisa, você vai ter um programador que é PJ. Porra, se a tua empresa não paga, não pode pagar ainda para o cara, por que ele vai trabalhar só para a sua empresa? Não tem como, gente, pelo amor de Deus. Aí você vai colocar lá. O programador ele dedica quanto? 6 horas por semana. Precisa mais? De repente não precisa. De repente você tem uma pessoa que consegue, em 6 horas por semana, resolver os problemas principais, melhorar o produto, né? Ou colocar o MVP de pé. Então, essa questão de equipe não é uma coisa que, não, tem que ser todo mundo CLT, tem que ser todo mundo dedicação integral. Agora, empreendedor tem que ter pelo menos, com dedicação integral, tá? Dedicação integral, lembrando que a dedicação acadêmica está dentro do pacote, tá? Maravilha, maravilha.
André, tu quer deixar aí alguma dica para o nosso pessoal aí, onde buscar aí alguns projetos, enfim, aonde, se eles podem ter alguns lugares, dicas gerais assim de onde eles devem estar ligados que as coisas acontecem, enfim, onde é que eles podem se abastecer de oportunidades, assim, alguma dica que tu É. poderia deixar para a gente ir Então, encaminhando para o final, dizendo que o nosso curso, né, em parceria vai estar provavelmente até final de agosto aí, a gente deve ter, né, já anunciado aí quando serão as próximas datas, que aí, né, obviamente a gente vai ter muito mais detalhes sobre todas as dicas e, né, e oportunidades que a gente tem aqui no detalhamento desse curso. então, eu diria o seguinte: tem duas dicas fáceis e uma mais complexa, tá? A dica fácil é seguir a FINEP e seguir a Fundação de Amparo à Pesquisa do seu estado. Essa é mole. Ah, eu estou no Paraná, vou seguir a Fundação Araucária e vou seguir a FINEP, que é federal. Beleza, só aí você está matando 50% das oportunidades que vão aparecer. Agora, a outra é você ter um trabalho de rede social e começar a seguir as grandes corporações que têm programas de aceleração, você seguir os grandes players, às vezes são aceleradoras profissionais. Isso daí você vai ter que cavar, tá? Isso você vai ter que cavar. Por exemplo, o canal da inovação, a gente está sempre divulgando, a Inova Plus, consultoria também, que é minha consultoria, sempre divulgando oportunidades. Eu sigo todo mundo. Eu sigo todo mundo e aí estou sempre compartilhando o que eles colocam ali de conteúdo. Então, fiquem sempre atentos a formar essa rede, você seguir, porque é mole. Seguir a FINEP e seguir a Fundação de Amparo à Pesquisa do seu estado, dois cliques. Agora, você vai ter que desenvolver na tua rede de quem você segue aqueles que vão ser os geradores de oportunidade. Por exemplo, se você está atuando no setor de cosméticos, setor de embalagem, você vai ter que seguir a Natura. A Natura tem programa de aceleração de startup. Né? Ah, não, eu lido mais com máquina, equipamento. A Randon tem programa de aceleração de startup. Tem programa de investimento em startup também, a Randon Ventures. Então, assim, você vai ter que começar a seguir esses players privados para você ver as oportunidades. E aí, não tem jeito. Vai ter que perder umas horinhas ali na rede social e cavando, e cavando, e cavando. Daqui a pouco na tua timeline, porque o algoritmo ele entende o que você estava fazendo, daqui a pouco ele vai jogar uma oportunidade de alguém que você não está nem seguindo. Aí você aproveita e segue esse daí que o algoritmo te sugeriu. Muito bom, André. São dicas, eu acho que valiosíssimas para quem, né, para quem está nos assistindo, enfim, e a gente. E lembrando, né, que quanto mais vocês submeterem, mais vocês vão entendendo a dinâmica e como esses editais, essas oportunidades, elas estão formatadas, mais facilmente vocês vão derivando também, entendendo, qualificando os projetos de vocês. Esse é um caminho de capacitação e treinamento, é o tempo inteiro, né? Vocês vão receber um não, junto com aquele não, vocês vão receber um feedback do porquê não, né? E aquele porquê não, vocês vão melhorar para o próximo projeto. Então, assim, às vezes muitas vezes parece até uma luta em glória, né? Que a gente recebe muitos não, mas a gente também tem que ser resiliente, né? Porque uma hora dá e às vezes nem é tão complexo. Então, eu pessoalmente também avalio alguns projetos de fundações de amparo, né? Que a gente seguida é convidado aí, e tem muita coisa legal, tem muita coisa temática, né? Empreendedorismo de várias vertentes, com várias verticais, né? O André falou das empresas aqui que apoiam, né? Iniciativas que muitas vezes estão ligadas muitas vezes até nem é a área de atuação da empresa, mas a empresa tem uma atuação, ela tem um marco regulatório que obriga ela a colocar uma grana em determinados projetos, né, André? Petrobras tem programa para startups, então tem muita coisa que rola aí, então é sempre importante vocês estarem ligados, porque certamente em algum momento da trajetória aí de empreendedor, vocês vão utilizar um recurso de projeto. Então fica a dica aí. André, eu queria te agradecer imensamente por tu estar aqui conosco, te agradecer em antemão a parceria que a gente está lançando aí em breve, que esse curso vai estar, né, constando da nossa plataforma. Então, vocês fiquem ligados que em breve vocês vão receber novidades.
Fiquem ligados nos canais lá, né, do André, do canal da inovação, aqui nos canais da startup. Enfim, a gente tem uma comunidade lá no Discord também, André, que a gente coloca, abastece materiais. Enfim, a gente está enriquecendo essa comunidade dia a dia, né, trazendo muitas oportunidades lá. Brevemente, imagino que a gente deva ter ali um canal de comunicação para a gente também ir enriquecendo essas oportunidades e possibilidades de projetos que aconteçam lá. Então, te agradeço imensamente também em ter estado aqui conosco. Agradeço quem esteve aqui presente conosco, lembrando que as aulas ficam, né, essas interações, os talks do Startup Experience ficam lá no Squad depois gravado, vocês podem retomar a qualquer momento. Então, obrigada, André, nos vemos em breve, até a De próxima. nada. Obrigado, pessoal, fiquem aí, né, fiquem aí. E nós vamos em breve voltar na próxima, né? Daqui 15 dias temos a nossa próxima talk aqui e divulgaremos em breve o nosso convidado. Até mais, André. Obrigada. Foi um Até prazer. mais. Tchau, Tchau. tchau, gente.